Dia, Efésios capítulo 5, do versículo 25 até o versículo 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar. Deus, nos dá a tua graça em expor uma passagem tão preciosa, tão profunda, tão misteriosa, tão ininteligível para os ímpios lá fora, mas é compreensível para aqueles que estão em Cristo. E nós estamos contentes por isto, porque Jesus nos deu a mente dele para que nós pudéssemos e possamos entender o que ele diz, o que ele fala aos nossos corações. Em nome dele, portanto, é o que eu peço. Amém. Podeis assentar, irmãos. Agora nós vamos entrar no trabalho ou na função do marido. E aqui as mulheres talvez protestaram antes, achando que Deus está dando dificuldades para elas. É o pensamento moderno, né? O espírito do feminismo que atua hoje. As mulheres estão protestando até dentro das igrejas. Contra quem? Contra os maridos? Não. Contra Deus. Porque quando submetem, elas estão trabalhando para Deus. Obediência a Deus. E olha, irmãos, sem nenhum atropelo, submissão e obediência a Deus é o único caminho da felicidade. Então, cuidemos, porque nós estamos enfrentando esses dias quando a resistência é muito grande, muito forte contra Deus e contra a verdade. Outro detalhe aqui importantíssimo é que a linguagem que está falando aqui, queridos irmãos, é completamente voltada ao povo de Deus. Depois que entrou o pecado, o mundo nunca compreendeu a importância de um relacionamento conjugal. Sempre Satanás entrou com seu trator, por assim dizer, para atropelar isso. Eu diria para os irmãos, para colocar o homem perante os seus direitos. E a natureza do homem é assim, desde que o pecado entrou. Você lembra que Caim casou com 2 mulheres, e foi assim,
E conforme nós vemos, irmãos, Deus não, vamos dizer assim, não quis mudar a história até Cristo voltar, até Cristo vir, digo. Por quê? Não se muda o homem, a não ser por Jesus, tendo ele como modelo. E é assim que nós avançamos, queridos. O marido crente, ele pode entender o que é o relacionamento dele com a esposa só se ele olhar para a lei, ele vai sentir mal, tá? Porque Deus, ele não lida conosco na base da lei. Ele lida conosco nesta área através da criação original. Então você tem que pegar o que eu falo aqui, é uma linha reta, irmãos, desde a criação para nós. Casamento é o quê? É um relacionamento físico. É uma formação de um corpo só. Então, se nós entendermos isto, nós compreenderemos o que significa uma família. O outro detalhe aqui importante neste texto é que Deus não está falando para as mulheres amar. Isso eu falei domingo passado. Não é o dever delas fazer o papel que o homem deve fazer. Se elas tentarem fazer isso, como estão tentando fazer hoje, elas estragam tudo. Não é a função delas amar o marido. É a função deles. Por quê? Eu já falei para os irmãos, né, que o trabalho é do homem. Deus fez o homem. Depois fez a mulher como auxiliadora. Então, se ela mudar, pegar o homem, colocar do outro lado e ela do outro lado, ela vai lidar com o diabo. Tá? Aí Satanás entra. Deus não muda o que ele criou, o sistema dele. O homem é o responsável em amar, e não a mulher. O que Satanás quer fazer hoje, ele sempre fez. Ele sempre vai na parte mais fraca, desde a queda. Lembra? Que ele foi a Eva, ele não foi ao marido, ele foi à mulher. Ele é covarde, Satanás. Então ele foi lá e pegou justamente na área emocional da mulher. Tá? Ele jogou ela contra Deus. Foi assim que Deus disse. Então, queridos, Adão falhou. Falhou porque ele não amou a esposa. Tá? Ele não foi e protegeu. Um outro detalhe, irmãos, é que não é ordenado ao homem amar os filhos. É ordenado ele amar a esposa. Ele vai amar os filhos quando ele ama a esposa. Se o homem não amar a esposa, ele não vai amar os filhos. E nem ele mesmo. Porque ela é o corpo dele. Os irmãos vão perceber isso aqui? Então, quando formam um corpo, o que a mulher sente, o marido sente. Tá vendo? Porque é um corpo só. Formação de uma só carne. Aqui. O outro detalhe, queridos irmãos. A formação de um lar é feita com quem? Com o marido e a mulher. Os filhos não entram primeiramente. É ele e ela. A formação de um lar é feito entre um homem e uma mulher. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua esposa, formando um só corpo, uma só carne. Isso é a família. Se Deus vai dar filhos, é com ele. Compreenderam? Eu me lembro de
Um pastor falou com os filhos, estava exortando os filhos: antes de conhecer vocês, eu conheci a mãe de vocês. Era isso que ele queria dizer. Antes de vocês nascerem, eu já tinha casado com sua mãe. Por isso que vocês vieram depois. O que acontece? É que eles entram dentro de um contexto de família. Tendo um pai e tendo uma mãe. Esse é o contexto. Por quê? Porque é dali que Deus, vamos dizer assim, comanda novas famílias. Tá? Os filhos veem o pai amando a mamãe. E veem também a mamãe submetendo ao pai. O que acontece? Eles saem para formar uma família semelhante. Tá? E é nessa infraestrutura que Deus opera. Um outro detalhe que eu nem tinha notado aqui no meu esboço é o seguinte: veja que é o homem que toma a iniciativa. Quando o feminismo ataca, as mulheres tomam a iniciativa. Quando elas tomam a iniciativa, elas causam uma destruição completa. Porque elas, vamos dizer assim, desmoronam o trabalho de Deus através de um homem. Olha o que o texto diz lá em Gênesis. Deixa o homem, está aqui também no capítulo 5. Deixa o homem, pai e mãe. Nota a iniciativa dele. É daí que parte esse exercício de amor. Deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua esposa. Não é, deixa a mulher, pai e mãe, e se une ao seu marido. Porque a atividade do amor é ele. Tá? Então tem esses princípios, irmãos, que se forem revogados, que se forem retirados, ocasionam uma verdadeira destruição dentro de um ambiente de família. Não dá certo. Está vendo aqui? Então, vocês podem perceber que é o homem que vai, a mulher se põe no seu lugar. Ela deve ser conquistada e não ela conquistar o marido. Ele deve conquistá-la. É claro, ela se põe no lugar como se fosse um passarinho ali e ele vai atrás. Sempre foi assim, o homem cortejando a mulher, até ele vai comprá-la com a sua capacidade, seu respeito, seu amor, conversar, proteger enquanto está conquistando. Esse é o significado de namoro. Namoro é aquele período em que o homem vê a moça e interessa por ela, para formar um lar. Isso é namoro. O namoro que tem hoje não é namoro, é roubo. Tá? É roubo. Porque eles dizem que namoro é possuir a mulher. Tomar a moça e já possuir. Tá? Quando aquele moço viu a filha de Jacó, o que ele fez? Ele usou a menina. Teve relação sexual com ela. Isso acabou com a família de Jacó. Os filhos vieram para vingar a irmã que foi violentada pelo moço. Não dá certo. O certo é os princípios de um caráter, de um homem que quer formar uma família, ter uma esposa consigo. É tarefa do amor dele proteger a moça, cuidar dela. É tarefa dos pais cuidar da moça, para que ela seja protegida e ele entra e conquista. No Velho Testamento, o sistema era esse. O moço falava com o pai dele: eu quero casar com aquela moça.
E o pai, então, entrava em contato com o pai da moça, pagava um dote para o pai da moça, para que ele pudesse, o rapaz pudesse casar com sua filha. Tá? Você lembra de Jacó? Quando ele viu Raquel, ele amou Raquel. Né? O que ele fez? Eu quero casar com Raquel, sua filha, a prima dele, né? E o que aconteceu? O dote, o pagamento veio. Já o pai, Isaac não estava presente. Então, Labão falou, tá bom, você trabalha 7 anos para mim, e ela será sua. O dote, ele pagou. Ele foi honesto em pagar. Depois, no tempo certo, foi dada a moça para ele. É sempre assim, queridos irmãos. Os princípios de Deus são imutáveis. Se sairmos desse contexto de obediência, nós estragamos tudo, irmãos. Embaralha tudo. E um véu de escuridão penetra na vida. Eu quero ilustrar, estou sendo enfático aqui, irmãos, para ilustrar para vocês a importância do trabalho do homem em função da sua esposa. Eu quero que os irmãos vejam, pode abrir aí, em Ezequiel 16. É o maior capítulo de Ezequiel, mas é um capítulo importante, porque tem uma alegoria ali. Deus está falando de Israel, e ele conta alegoricamente como foi que ele achou Israel. Ele usa esta ilustração, né? Ele viu uma criancinha, era tinha nascido naquele momento. A mãe pegou, jogou fora, não a quis. A criança ainda estava assim com seu cordão umbilical exposto, né? Jogado, esperneando. Sabe o que Deus fez? Ele pegou a criancinha, o feto ainda, basicamente, levou para casa, lavou, cuidou, protegeu, era uma menina. E ele cuidou, ela cresceu, formou seus seios, formou seu corpo de uma moça bonita. Diz o texto que Deus cuidou tanto, Deus adornou ela ficou linda. Aí o que Deus fez? Olha os princípios de Deus. Ele fez uma aliança com ela e casou com ela. Tá vendo os princípios? Namoro, noivado e casamento. Deus nunca dá uma ilustração dele com uma atitude negativa, horrível, que o mundo tem hoje com as mulheres. Quando as mulheres estão fora do seu lugar, elas, ao invés de acharem cavalheiros, elas vão encontrar bandidos na frente. Os irmãos percebem? Quando as mulheres estão fora do seu lugar, elas não encontram homens de respeito. Elas vão encontrar homens desaforados, terríveis, sexualmente famintos, apaixonados para fazer o mal. E aí a destruição entra. Então os princípios do amor são esses. Quem deve amar? O homem. Então um homem crente, um jovem crente, ele deve fazer exatamente o que Deus fez. Manda fazer. Ele viu uma moça crente, ele vai, toma providência, respeita, cuida dela, toma as decisões de noivar e depois, com a bênção, as testemunhas certas, lá no céu e na terra, e religiosamente falando, ele casa com ela. Aí é a bênção. Aí é um cerco de honras. Ele é visto como um homem e ela é vista como uma senhora. Fora disso,
todo mundo vai olhar com desrespeito e com risadas debochadas. Esse é o princípio do amor do marido. Vós, maridos, amai. Então, se não começar assim, já causou destruição. Já destruiu. Então, o que tem que fazer? Tem que voltar, humilhar, confessar e falar: Senhor, por tua misericórdia, dá-me graça de recomeçar. Eu errei. É assim que Deus opera. Eu acho que já contei para os irmãos de uma senhora nova. Ela vinha para sempre ficar falando da tristeza que ela tinha com o marido. Eu sentei com ela e perguntei: você teve relacionamento sexual com ele antes de casar? Tivemos. Eis aí o seu problema. Você desobedeceu a Deus. Você não honrou seu corpo. E ele lhe trata agora assim, porque ele vê você naquela ocasião. Volta, se você é crente, e trata com ele pedindo perdão. Os irmãos estão percebendo? E se o pecado for encoberto, passou por cima daquilo e não tratar, vai continuar. Talvez melhore um pouquinho, vai precisar de um encontro de casais, de uma cartinha de amor, mas as coisas vão sobrevir novamente e vai amontoar a maldade, porque não tem jeito de consertar as coisas se não volta atrás. Trate com a pessoa e com Deus. Trate com Deus primeiramente e com a pessoa com quem você pecou. Sofra as consequências. Olha a vida de Davi, o que ele fez com a esposa de Urias. Teve um filho com ela. Ele arrependeu amargamente, sim. Como homem de Deus, ele foi ao pó. Mas posteriormente, irmãos, a Bíblia não fala muito do reinado de Davi, porque o reinado dele, depois disto, não foi mais o mesmo. Ele tratou, arrumou o lugar para o templo, vamos dizer assim, ele foi à guerra, mas não era o mesmo Davi de outrora. Porque definiu a vida e o reinado dele. Era um homem de Deus? Era um homem segundo o coração de Deus. Essa é a introdução para falar o que é amor bíblico. E cabe ao homem amar. E ele vai ser sempre assim na vida. Ele não deve esperar que ela vai amar. Ele casou com ela e formou uma só carne. Agora veja o que é relacionamento sexual. Forma uma só carne. Daí o que acontece? Há um entrosamento de um corpo só. O que ela sente, o homem sente. O que ela passa, eles passam também. As emoções dela são emoções dele. As dificuldades dela são dele também. Ele deve passar para ela o que ela precisa para ser uma verdadeira mulher. Como isso acontece? Como? Olha, os irmãos, o homem natural pode fazer isso? Não. O homem natural pode casar, ter sua esposa e morrer com ela, mesmo assim não amar. Por quê? Qual a razão? Porque no coração, ele tem outras mulheres. Ele olha para uma moça e deseja. Ele olha para uma mulher do seu próximo e deseja.
Olha a conversa dele, de um homem casado, lá no trabalho dele. Olha como ele se debocha com o pecado sexual dos outros. Ele faz isso. Ele não pensa na família. Ele não pensa na esposa. Ele não pensa na filha que porventura tem. Né? Então o homem natural não pode amar. Eu falei para os irmãos que tem 3 tipos de amor na Bíblia. Eros, Philos e Ágape. Isso aqui não é para embelezar, dizendo o pastor sabe o grego. Não, não tem nada a ver, irmãos. Não tem. Isso aqui é para mostrar que a Bíblia no Novo Testamento foi escrita em grego, porque a língua grega é uma língua riquíssima. Tá? E aí tem a definição. O Eros é importante. Um rapaz casa, vê uma moça com quem ele quer casar para ter um relacionamento sexual com ela. Casamento é formação de um corpo, ué. Tá? Isso é importante. Ele casa e ela também casa para isso. Vão viver juntos. Vão deitar juntos todos os dias. Isso é Eros. Tá? Vem o próximo amor, que é Philos. Philos é o quê? É aquele amor sentimental. Ela se torna uma com ele, os sentimentos dele passa a ser da família, tá? Os filhos vêm, ele gosta da família, ele defende, ele cuida, ele protege, ele compra uma casa, constrói, dá aos filhos educação, procura saber se a menina vai casar com aquele rapaz, protege a menina, e os filhos também vão ter sua própria família, os parentes dela envolvem com a família dele, os parentes dele, por seu turno, envolve com a parente dela, e assim por diante. Isso é chamado Philos. Mas o homem natural não tem o amor sacrificial. Falta isso neles. Qual a razão? Por que não tem? Por quê? Porque não tem o modelo. Qual é? Veja, volte ao texto. Maridos, amai vossa mulher. Como? Como meu pai amou minha mãe? Não. Como aquele homem rico deu uma casa bonita para a mulher que era pobre? Não. Irmãos, o que Deus está fazendo? Ele pegou a figura de Cristo e trouxe para nós o modelo que tem lá no Éden. Tá? Olha, nós temos Adão como modelo? Não. Adão não foi modelo, porque ele deixou a mulher cair. Foi culpa dele. Ele não foi responsável. Ele era um responsável em cuidar dela. Ele era um responsável em protegê-la e dar o amor e carinho por Eva, sua esposa. Mas ele não o fez. Então, nosso Senhor aqui, ele passa por cima da lei todo esse período e nos leva de volta. Qual o modelo que Deus trouxe? Deus trouxe o modelo em Cristo. Modelo de quê? Modelo de quê? Cristo casou para ser modelo? Normalmente, irmãos, a gente pega o modelo de uma coisa perfeita. Nós estamos falando de casamento. Não é verdade? Então a gente pega. Eu gosto de ver, eu morei com um homem que ele amava a esposa. Então o modelo dele foi muito benéfico para a minha vida. Tá? Muito. Agora, Deus não faz isso. Ele pega qual modelo para dar para nós? O modelo de Cristo. Como? Cristo amou a igreja. Eu acho isso notável, irmãos. Olha como a Bíblia faz. Ele pega tipo e faz o antítipo. Tá? Nós temos Adão, que é o tipo do cabeça da raça caída. E Cristo é o cabeça da raça redimida. Adão não é o nosso modelo para um casamento. Cristo é. Ele amou. Irmãos, o que precisava de Cristo? Adão caiu no jardim.
onde tudo era perfeito, onde o lar seria perfeito, onde tinha tudo de bom e do melhor, não tinha pecado. Ele caiu ali. O nosso Senhor, entretanto, é o modelo de alguém que amou um povo, chama esse povo todo de minha esposa, meu povo. Deus faz questão aqui em Efésios de colocar a igreja como se fosse uma esposa. E nesse sentido, Cristo mostrou todo o seu amor. E é impressionante, irmãos, que como ele fez isso durante toda a vida dele, desde que ele entrou, ele recebeu o nome de Jesus, por exemplo. Por quê? O próprio anjo fala, ele salvará o seu povo, Mateus 1, 21, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sozinho, ele enfrentou o diabo. Ele não pôs a igreja. Os irmãos lembram lá do Éden? Eva estava com o marido. No deserto, Jesus sozinho. A igreja não estava. Ele sozinho, sem comer, sem beber. Ali, na submissão ao Espírito de Deus, ele venceu o diabo. E ele caminhou com todo ardor, com todo zelo, pensando no povo dele, pensando na igreja, e foi rumo à cruz. Quando Deus entregou a igreja para ele, o que ele fez? Lembra que Deus tirou de Adão, da costela, fê-lo adormecer e tirou ali. Foi uma cirurgia, irmãos. Tirou de Adão, da costela dele, e formou uma esposa para ele. Deus fez seu filho ir para a cruz. E ali na cruz, sofreu o furo de uma lança ao lado dele. Não tirou costela, tirou água e sangue. Para pelo sangue purificar dos seus pecados. Com a água, simbolicamente falando, limpar a igreja. Deus não entregou para o filho uma mulher bonita como Eva. Ele entregou um povo sujo, imundo, e legou-a ao filho na cruz. E ali, quando o filho estava na cruz, o pai, ao invés de derramar seu amor, derramou sua fúria. Por causa dos nossos pecados. Ele viu, Pai, o pecado de todo o povo eleito no Filho. Olha que amor, irmãos. Foi ali que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. E então, Deus despejou sua ira em Cristo para sanar toda essa feiura da igreja. Agora os irmãos, combinem, irmãos, Ezequiel capítulo 16. O que é que Deus fez com aquela criança, aquele feto? Ele levou, cuidou, protegeu, deu tudo o que ela precisava para ser uma linda moça com quem ele
simbolicamente casou. Cristo não fez nada de simbolismo. Ele recebeu o povo dele nele, na cruz. Morte, sepultamento, mas a ressurreição. E agora, irmãos, eu nem entrei no texto. Eu devo entrar agora para falar o que é amar a esposa. Lembra bem, não há como amar uma mulher, esposa, se nós não imitarmos a Cristo. Se nós não tivermos o modelo, que é Jesus, não tem como amar uma mulher. Então você não vai amar se não casar com ela. Seguir aquele processo de namoro, noivado e casamento. Eu vejo alguns jovens crentes, já vi vários, pegando a moça e tendo um relacionamento antes para experimentar. Ele está entrando num horror para a sua própria vida. Se não houver arrependimento, as consequências virão. Tá? Então você não vai amar se não tratar o pecado. Outro detalhe aqui, irmãos. Precisa andar com o Senhor. É um conhecimento profundo de Jesus Cristo. A Bíblia diz que a Noé andou com Deus. Enoque andou com Deus. Abraão andou com Deus. Isso foi necessário? Foi. Os irmãos percebem que mesmo amando a esposa como Cristo amou, nós teremos defeitos. Ela terá defeito. Nós teremos. Então, a presença de Cristo em nossa vida, homens, a presença de Cristo em nossas vidas, o andar com Ele, o viver com Ele, orar sempre, viver da palavra, vai fazer do homem capaz de amar, cheio de defeito que ele tem, cheio, mas é andando com Cristo, sempre humilhado. Haverá momentos difíceis? Haverá. Por quê? Quando você relaciona com uma mulher, casando com ela, o que vai acontecer? Você tem defeito? Tem. E ela tem também. Você casou com o defeito dela, e ela casou com seus defeitos. Isso assim, vai ter problema. Porque nós somos assim. Mas quando andamos com Cristo, nós nunca vamos, irmãos, vamos dizer assim, sempre acontece isso, que a gente procura atacar a pessoa, maltratar a pessoa com palavras, ou às vezes até com o nosso corpo. Não vai acontecer. Nós temos que estar preparados, porque ela é sem defeito. Ela tem defeito, desculpa, eu falei sem defeito. Ela tem defeito. Dependendo da mulher, ela veio de um lar cheio de problemas. Ela talvez não viu no pai e na mãe o modelo de um lar belo. Tem mulheres com quem você casa, que ela tem problemas, depressão, tristeza. Você tem que entender tudo isso. Tá? Você casou com ela para amar. Então tem que amar. E estar pronto para que todo o problema dela recaia sobre você. Tá? E isso é importante, irmãos. O marido tem que estar preparado para isso. O outro detalhe que aparecerá no texto aqui, está no texto, nós vamos ter que tratar aqui, é que você tem que cuidar dela para que o pecado
não aparecer. Você tem que governar a vida dela. Não permitir que as interferências do mundo entrem. Tem determinadas coisas que o homem não deve levar para casa. Tem determinadas coisas que ele só deve falar para ela se ela tiver maturidade para ouvir. Certo? Só. Ele deve ser, biblicamente falando, um líder espiritual, moral, físico dentro da sua casa. Ela espera isso dele. Ela espera. É ele que tem que tomar providência para orar com ela. Tá? Dar-lhe o carinho. Tá? Orientar biblicamente. Pedir perdão se for necessário por alguma coisa errada que ele fez. O tom da sua voz. Tá? A maneira que ele fez. Tá? Ela é o alvo da atenção. Ele não casou com os filhos, ele casou com ela. E protegê-la de todas as intempéries deste mundo é tarefa dele. Vamos adiante aqui. Puxa vida, sumiu aqui. Ok. Outro detalhe. O tempo não muda o coração do homem. Ele é o mesmo de sempre. Então, irmãos, é somente pela graça e pela bondade de Deus que os homens podem ter um lar. Toda a fúria do diabo no mundo é atacar o que Deus criou. Satanás sempre lutou no mundo para atacar o que é santo. Ele vai fazer. O lar ele faz. Então ele vai desestruturar tudo. É o que ele está fazendo hoje. Tá? Então não adianta, eu vejo pastores aí fazendo encontro de casais, tudo isso. Sabe o que é que resolve? Resolve nada. Os homens são ordenados a arrepender. Eles são ordenados a cumprir seu dever. Tá? E não esperar que elas vão tomar iniciativa. Eles têm que fazer. Quanto a elas cumprem as ordenanças de Deus em forma de submissão. E não tem esse negócio, porque a época é assim. Não tem, irmãos. O papel delas é submissão. O papel deles é amar. Tá? Se ela não submeter, ele ama. Se ela fizer sofrer, ele ama. O lado delas, elas submetem. Se eles não amarem, elas submetem. Submete a quem? Submete a ele por amor a Cristo. Então é uma função de um marido e de uma mulher. Está vendo como, quando causa desequilíbrio, Deus sempre vai honrar quem está honrando ele. Está vendo? Se o marido ama, conforme a Bíblia manda, Deus vai honrar o marido. Se a mulher está sendo submissa, indiferentemente ao que o marido faz, Deus há de honrar a ela. É assim que faz. Outro detalhe, irmãos. Eu já falei aqui para vocês que somente homens crentes podem amar suas esposas, como Cristo amou a igreja. Então os irmãos perceberam que a vida do crente na igreja e no lar deve ser focada na cruz. O que ele fez por mim? Quando eu olho para a cruz, é por isso que hoje, irmãos, ao invés de pregar o evangelho, os pastores estão tratando de shows, de outras coisas, encontro de casais. Não trate disso. Trate da cruz, porque a cruz nos faz focar na pessoa gloriosa que eu devo imitar. Eu devo me humilhar, e a cruz me faz humilde.
É por isso que nós não temos liderança dentro das igrejas hoje. Porque os homens não estão amando como devem amar. E se eles não se converterem, eles nunca vão liderar. Nunca. Então, deixa eu terminar aqui, irmãos. Eu falei já, a paixão sexual é a mais forte e não há poder contra essa força quando é controlada pelo pecado. Eu vou parar aqui, irmãos, por quê? Porque eu quero tratar no próximo domingo, com a graça de Deus, o que significa amor bíblico. E essa ordem, amai a vossas mulheres. Os irmãos vão perceber que diferença tem o amor bíblico, que não é sentimentalismo, é um ato de obediência. Às vezes o marido é durão, colérico, impetuoso, mas ele ama. E a mulher percebe que ele ama, que ele gosta dela, que ele trata ela com carinho. Ela percebe. A mulher não é boba, ela não vive de momento só, ela vive todo momento. Ela quer sentir que ela é amparada e que ela é querida pelo marido. Tá? A mulher não é boba. Tá? Então, hoje, queridos irmãos, muito mais com essa atividade terrível do diabo, empurrando homens e mulheres para destruir famílias, o homem crente deve entrar em ação. Ele deve ser um guarda no seu lar. Ele deve proteger o que entra e o que sai. Ele deve proteger para que não entre perigos através de televisão, de novelas, de imoralidades dentro da sua casa. Ele deve ter um coração aberto só para Deus e fechado para o mundo. Algumas falam que todos nós devemos ter uma mente aberta. Nós não devemos ter a mente aberta, a não ser para Deus. Para o mundo, não. Você não vai abrir sua casa e deixar ladrão entrar, uma cobra entrar, aranha entrar, você fecha a porta. Então é assim que nós devemos fazer com relação à nossa família, à nossa esposa, protegê-la, para que não entre as obras terríveis, venenosas do diabo, como ele está tentando fazer aqui no Brasil. Tá? E no mundo também, destruindo os belos conceitos, santos conceitos de Deus numa família. Por fim, queridos, para terminar, tudo passa, tá? A morte chega e tudo acaba com a morte. Então, enquanto vivemos, qual é o significado de ser feliz? De ter uma felicidade? É o quê? Obediência a Deus. Sigamos os princípios de Deus. Eles não falham. Sigamos com verdade, com firmeza, porque os princípios de Deus são infalíveis numa vida de felicidade.